Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. Vocês acompanham o carro de Denny Hamlin e o pole position para a prova de Fontana. Teremos muito Fontana hoje, com os resultados da corrida e matérias de bastidores. Conversa com Laercio Zatta e com Max Papis. Segmentos de arrancadas e, como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos com os resultados de Fontana. Jimmie Johnson vence a quarta etapa, Jeff Gordon na segunda posição, Juan Pablo Montoya em terceiro, Mark Martin em quarto lugar e Tony Stewart na quinta posição. Os resultados que interessam, eu acho que entre os pilotos que ainda brigam pelo título, esses são os resultados que interessam. E Sérgio Lago, Roberto Figueiredo, mais uma vez aqui do estúdio do Curva do S. Sem dúvida, Roberto, e um resultado que mostrou o quão apertado está esta luta do Chase. Jimmie Johnson terminou na primeira posição, Jeff Gordon em segundo. Você já falou os resultados, mas todos esses pilotos que terminaram nas 5 primeiras posições, por acaso, depois são os 5 primeiros. Ou seja, ninguém dando espaço para ninguém. Parabéns para Jimmie Johnson. Mas antes que você aperte o pinheirinho, porque eu sei as suas intenções, eu já trouxe aqui alguns amuletos aqui para acabar com esse negócio do Jimmie Johnson. E que viva Montoya, que viva Jeff Gordon. Esse aqui, todos eles. E esse aqui também, outra proteção, Roberto Figueiredo. Para ver se o Jimmie Johnson para de ganhar. Não adianta, Sérgio Lago. Agora o Pinheirinho da Verdade, o tetracampeão, começa a mostrar força na hora que importa, na hora certa. Bem encaminhado, a briga vai ser dura. O especialista em segundo lugar, Mark Martin, tem um osso duro de roer com o Pablo Montoya esse ano. Roberto, agora voltando à prova agora, falando sério, acho que essa prova foi uma prova bastante atípica para a Califórnia. Tivemos aqueles momentos típicos da Califórnia em que nada estava acontecendo, os carros muito separados, mas tivemos vários momentos em que houve disputa de posições. Em determinado momento, creio que no meio da prova, havíamos tido 7 líderes, mas 17 mudanças de posição e basicamente até aquela altura entre Denny Hamlin, Juan Pablo Montoya e Jimmie Johnson. Denny Hamlin acabou envolvido num acidente. Era um fator, foi o pole position, mas cometeu um erro de novato, como ele mesmo disse. Mas continua me impressionando a disputa entre esses pilotos do Chase. Sem dúvida, Jimmie Johnson ganhou, mas era uma pista em que ele era o favorito. Era esperado dele obter um bom resultado e vamos ver o que vai acontecer daqui por diante. E como era favorito também nas próximas provas, tanto em Charlotte como na prova em Martinsville, Jimmie Johnson normalmente com um bom recorde. Vamos dar uma olhada agora como anda o gráfico da classificação. O futuro tetracampeão agora como o líder, Mark Martin a 12 pontos atrás na segunda posição, Juan Pablo Montoya a 58 pontos, depois vem Tony Stewart, 84 pontos a diferença dele em relação ao líder Jimmie Johnson e Jeff Gordon com 105 pontos de déficit. Será, Sérgio, que 105 pontos, faltando 6 etapas ainda, é alcançável? Bom, eram 104, faltando 7. Ele perdeu 1 ponto, faltando agora 6. Ainda acho alcançável, não acho impossível, mas realmente é aquela história. Vai precisar que Jimmie Johnson tenha um problema. Aliás, não é o caso, por exemplo, de Mark Martin. Mark Martin chegando ali, uma posição aqui, uma à frente, outra ali à frente. Jimmie Johnson, ele consegue. Uma hora Montoya também consegue. Mas para Jeff Gordon, ele vai precisar de um problema para Jimmie Johnson. Mas continua disputado ali. Até Tony Stewart venceu forte no Kansas. Então acho que o Tony Stewart ainda tem chances ali. Mas de Jeff Gordon para trás, continua. Acabou. O único detalhe é que até a semana passada, Jeff Gordon era o quê? 7º, creio. E agora para trás. Ele é o 5º, ou seja, do 6º para trás já era, inclusive com muitos acidentes nessa prova de Fontana, envolvendo Denny Hamlin, Greg Biffle, Kasey Kahne e Brian Vickers. Creio, esses pilotos que disputavam o Chase, anormal, uma prova muito anormal. E bem observado, o Denny Hamlin, talvez a maior esperança da Toyota nessa temporada, foi o primeirinho a abandonar um erro infantil, ele mesmo admitiu, e Brian Vickers já estava com uma situação bastante difícil. E sobre Toyota, vamos ver o que fala o Laercio Zatta sobre o desempenho da Toyota nessa temporada. Laercio, que é o responsável pela Nationwide Series. Eu acho que podia ser melhor. Sinceramente, a ideia que nós tivemos de trazer o Kyle Busch para cá, para ele lutar pelo campeonato, isso realmente atrapalhou muito a concentração dele no Cup Series. Então, realmente, nessa parte não foi uma boa ideia. Eu acho que a gente podia ter 3 pilotos lá. Realmente a gente pisou na bola nisso. É lógico que o Denny Hamlin está muito bem no campeonato. Ele tem condições de vencer corridas. O Brian Vickers, eu acho que foi uma vitória, principalmente para o time, sendo um time tão novo.
já conseguir chegar no Chase. Eu acho que ele ainda vai melhorar algumas posições, mas provavelmente oitavo ou nono. Mas o fato do Kyle Busch basicamente estar com a mão, ou talvez as duas mãos, 9 dedos, digamos assim, no campeonato. Já a Toyota tem um título da Truck Series, agora na Nationwide Series, está bem encaminhada na Sprint Cup. Deve estar, pelo menos, no caminho certo, vocês acham que estão? Ah, sim, isso com certeza. Nós estamos indo para o quarto campeonato seguido no Truck Series de fabricantes, o segundo campeonato seguido no Nationwide e a caminho no Cup Series. Nessa parte, realmente, a gente está progredindo. Só que, como sempre, a gente sempre espera estar um pouquinho melhor, né? Acho que o importante de ver desta entrevista do Laerte, Roberto, é a questão, o nível de exigência dentro da Toyota para obter bons resultados. Sem dúvida, a fabricante já mostrando sucesso na Truck Series, sucesso na Nationwide Series, mas ainda falta aquele sucesso na Sprint Cup. O Laerte não é responsável pela Toyota na Sprint Cup, que fique claro isso, mas o fato é que na Sprint Cup ainda não mostrou, este ano deve dar tranquilo, mais uma vez, Chevrolet. Muito bem, vamos agora acompanhar a história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. O Patinho Feio, como ficou conhecido este carro, foi o resultado da criatividade e vontade de competir dos jovens Alex Dias Ribeiro, José Álvaro Vassalo, Eládio Toledo Monteiro Filho e João Luiz Fonseca, fundadores da Camber. Alex conseguiu do pai um Fusca 1200 que havia sofrido perda total. E a partir daí, o grupo retirou a ferragem e preparou o chassi. Ao saberem dos 500 quilômetros de Brasília de 1967, eles construíram essa carroceria que, em tese, deveria ser parecida com o Ford GT40. O carro foi para a prova, largou nas últimas posições e, para surpresa geral, terminou em segundo, atrás apenas do Alfa GTV da poderosa equipe Joly. Por ter deixado para trás os carrões preparados no Rio e São Paulo, o bólido ganhou o apelido de Patinho Feio. O carro ainda terminou em quarto nos 500 quilômetros da Guanabara, mas acabou suspenso por quase 2 anos devido ao grupo ter questionado um terceiro lugar nos 500 quilômetros de Brasília de 1968. Na prática, foi o fim do Patinho Feio nas grandes competições. Esse é o carro que serviu de pace car para a quarta etapa do Chase. A seguir no Curva do S, mais Fontana.